assim, tudo que, sabe, eu sinto que tudo que poderia ter se transformado numa cena, ou então poderia ser uma oportunidade pra gente se aproximar do que o personagem tá pensando, você foi lá e meter um adjetivo, um advérbio, sabe? E aí eu pensei, pô, cara, você pegar uma história militar, sabe? Tipo assim, uma narrativa militar, cara. Pensa na guerra. Pô, você pode descrever, sei lá, com audácia e astúcia. Cara, o que ele pensou, mano? Ele tá tretando lá com as espadas. Por exemplo, eu tô lendo agora, As Crônicas de Arthur, né? Do Bernard Cornwell. Peraí, Excelente, assim, recomendo pra caralho. deixa eu só pontuar aqui, ó, porque Fala. a galera que tá assistindo não vai entender o que você tá fazendo aqui, porque isso aqui é especial demais. Gente, aqui vai a dica do Ryan, com base aí no conto do Luciano, sobre como é que você faz, pelo menos em algumas ocasiões, como que você pode fazer para trocar os advérbios e adjetivos por ação. Tá? Presta atenção aí na dica. Manda bala aí. Cara, é aquilo. Pra mim é o seguinte. Primeiro, se possível, tira. Tá? Vai cortar o efeito? Vai cortar o efeito. Tipo assim, tô construindo lá, tô escrevendo a parada. Se eu tirar o adjetivo, ele é, tipo, tanto adjetivo, principalmente o advérbio, tá? O adjetivo às vezes é válido. Por exemplo, Lovecraft faz muito isso, embora Lovecraft faça isso, como é que era a criatura? A criatura era indescritível, tá ligado? Receba, tome, tá ligado? Assim, tipo, como é que ele era? Impossível. A criatura era impossível. Mas calma, como é... Não, era não euclidiano. O Lovecraft consegue fazer o contrário. Ele usa 5 adjetivos para não descrever a criatura. Ele fala, a criatura indescritível, impossível, não euclidiana, assombrosa, aterrorizante. Eu não sei o que é isso, mas dá medo. Cor? Não pertencia ao espectro de cores. Não pertencia a cores. Tipo, era assim. Mas eu sinto que, por exemplo, eu sinto que tinha um nome impronunciável. Um nome impronunciável. Até escrito ali, Cthulhu. Aí você fala, como é que eu pronuncio isso aqui? Como é que eu pronuncio? Mas tem gente que fala Cato, enfim. Chuchuco. Chuchuco. Até me perdi o que eu tava falando. Eu tava falando de quê? Tava falando de... adjetivos, né? No caso do Lovecraft, ele sabia usar isso a favor dele, porque a intenção dele era justamente, cara, eu vou criar uma parada que realmente não... A intenção é que não dá... a graça do texto tá no fato de que o leitor não vai conseguir entender qual que é a ameaça ao personagem. Mas, por exemplo, você tá numa guerra, cara, você tá ali tretando, tipo, cara, eu quero ver, sabe? Me transporta pra dentro do texto. Eu fico falando, ele era muito, sabe, com astúcia. Eu assim, pô, cara, que astúcia? Como é que ele, sabe? Como é que ele... A gente tá falando meio militar, como é que foi? A estratégia pela qual ele avançou por um escampado, como é que ele adentrou uma fortaleza, como é que ele fez um cerco. E assim, sempre o texto ele dá a ideia de tipo assim, pô, ele começou do nada, né? Não, mas pô, ele ascendeu, ele virou, sei lá, um capitão, um tenente, daqui a pouco ele tava liderando. Cara, mas eu não sinto que pra mim o personagem é o mesmo. Ele tá estagnado. Por mais que você fale, tipo assim, pô, ele virou isso, ele virou aquilo, Cadê, cara? Eu não vi no texto, eu não senti, sabe? Pô, mas, cara, ele era muito audaz, assim, cara, a astúcia dele, meu Deus do céu, mas cadê a astúcia dele? Sabe, a astúcia dele, muito chance a astúcia dele, né, cara? Eu acho que o principal do texto, inclusive, isso é um perigo, né? Cara, faça o leitor odiar ou faça o leitor amar. Mas o que você não quer é que o leitor não sinta nada quando você tá lendo o texto, pelo menos pra mim. Tá ligado? Pra mim não tem coisa mais perigosa do que o leitor ficar apático com o que tá acontecendo. Pelo menos ao longo do texto foi isso comigo, sabe? Por exemplo, você pega alguns personagens do... Albert Camus. O Alberto Camus. Isso. O Kafka também faz isso. Os dois fazem isso, mas tem mais gente que faz, que é descrever uns personagens que são completamente insossos. Mesmo personagens completamente insossos, assim, você consegue comprar os caras, como, por exemplo, no Estrangeiro, ou no próprio Metamorfose. No Metamorfose. Você consegue comprar os caras, porque mesmo personagens insossos, o cara é neutrão pra caramba, você consegue, no mínimo, ficar com raiva dele. O cara começa a expor pensamentos assim, que você fala, não dá pra ser assim. Você começa a ficar irritado com o cara. Ou pelo menos intrigado, assim, porque o cara pensa daquele jeito. Então não é questão, assim, de você simplesmente gostar do cara. Tem que usar outra palavra, tipo, comprar o personagem. Eu comprei a ideia do personagem. É pra você ficar
perto dele, né? Para ver se você quer saber o que é que vai acontecer. Para mim, a coisa mais interessante que o Ryan falou foi assim: tá, você falou que ele foi astucioso, não sei o quê, mas o que é que ele pensou para você dizer que ele foi astucioso? Putz, cara, e era uma frase. Às vezes você consegue substituir uma linha por outra linha, não vai dar nem diferença de volume. Às vezes você consegue deixar menor o texto ainda com mais impacto se você arrancar os advérbios, os adjetivos, né? Não é assim que nós somos inimigos de adjetivos e advérbios, né? Mas às vezes você consegue arrancar mesmo, né? E consegue deixar com mais impacto, né? Porque você vai... Não, ele sentiu-se não sei o que lá. Não, mas fala uma coisa, é só isso. Ele pode falar uma frase. Tem pelo menos 3 maneiras de você fazer. Ele pensando uma coisa, que é só para ele pensou uma coisa, uma linha só. Às vezes 2, 3 palavras assim, na mesma linha. Ou então ele falando uma coisa, que deixa um monte de subtexto ali embutido, ou ele fazendo uma coisa rapidinho, tá ligado? Cara, é só isso. Pronto, você substituiu uma estrutura chata, às vezes, por uma coisa mais impactante, né? E a gente ia ter comprado o personagem com as mesmas coisas que estão ali, né? Só colocadas de outra maneira.